Boa tarde, meus amores! Tudo bem com vocês? Nós vamos iniciar nossa aula de hoje, mais uma semana de aula. E na nossa aula de hoje nós vamos ter português e matemática. Agora nós vamos resolver nossas atividades de português. Então, abra um livro aí na página 80, que daqui a pouco nós vamos fazer a leitura juntos, tá bom? Nós vamos resolver, vou explicar para vocês o roteiro de atividades. Então, antes disso, eu já vou falar para vocês que nós vamos abrir o capítulo 3 do livro. E o capítulo 3 do livro fala sobre brincar e aprender a fazer. Nós vamos aprender receitas gostosas e vamos aprender sobre folhetos. Mas hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre receita. Então, vou explicar para vocês um pouco sobre o que é receita. Receita é um tipo de texto que explica detalhadamente como fazer um tipo de alimento ou um objeto. Na receita, encontramos os nomes e as quantidades necessárias de cada ingrediente e o modo de fazê-lo. A maioria das receitas é dividida em duas partes. Primeira parte: ingredientes ou materiais com as quantidades necessárias. Segundo, modo de fazer ou modo de preparo. É o passo a passo de cada etapa da receita. E agora vamos praticar. Número 1 do nosso roteiro de atividades. Observe as imagens das páginas 80, 82 e 83 e leia os textos. Então, vocês vão abrir aí o livro na página 80, 82 e 83 e vão fazer a leitura, ok? Número 2. Hora de ampliar nossas ideias e aprender com receitas. Realize a leitura dos textos e as questões propostas nas páginas 87 a 91 do livro de português. E na número 3, diz assim: peça ajuda a um adulto, pesquise e colhe em seu caderno a receita de uma comida que você goste muito. Se preferir, você pode escrevê-la. Em seguida, pinte de azul os ingredientes e de verde o modo de preparo da receita. Se possível, em família, com a ajuda de um adulto, prepare a receita da receita que você colocou em seu caderno, tá bom? Então, vamos lá na número 2, que é eu vou explicar para vocês as atividades do livro, tá? Que no número 2 do roteiro, a tia falou que é pra gente olhar, resolver as questões do 87 a 91. Então, vamos lá, explicação. Na página 87, temos aí tem uma leitura de um texto, chama Bolinho de Chocolate. Então, vocês vão aí ler com bastante atenção essa página, tá? Porque depois tem e na página 88 tem uma receita, tá? Do bolinho de chocolate. Então, vocês vão fazer a leitura da página 87 e 88, aonde tem uma receita de bolinho de chocolate, ok? Depois vocês vão para a página 89, onde diz assim: número 1. Releia esse trecho do texto e circule as palavras tremelicava e raro. Então, vocês vão reler e circular lá no texto as palavras tremelicava e raro, ok? Número 2. Observe o sentido da palavra tremelicava no trecho do texto. Agora, circule no verbete, que é esse textinho aí explicando o que é tremelicava. A seguir, o significado da palavra tremelicava é igual ao trecho. Então,
vocês vão lá no texto, olhar qual o sentido da palavra tremelicava e depois circular aqui no verbete, que é o que a gente já aprendeu, que é o significado das palavras, tem um verbete. Então, vocês vão circular aí o que tem o mesmo sentido que o texto, ok? Número 3. Escreva uma frase com a palavra tremelicava no mesmo sentido encontrado no texto. Então, mais uma vez, vocês vão observar o sentido do tremelicava no texto, da palavra tremelicava no texto, e escrever uma frase com o mesmo sentido. Essa resposta é pessoal. Número 4. Observe o sentido da palavra raro no trecho do texto. Agora, circule o significado da palavra raro igual ao do trecho. Então, olha aí o significado da palavra raro e circule qual dos verbetes aí tem o mesmo sentido do texto, ok? Número 5. Escreva uma frase com a palavra raro no mesmo sentido encontrado no texto. Então, você vai observar novamente o significado da palavra raro no texto e vai escrever uma frase usando o mesmo sentido que raro está escrito no texto, ok? Página 90. Por dentro do texto. Número 1. Qual é a profissão de Felpo? Vocês vão observar lá no livro, lá na história, da página 87 e 88, qual que é a profissão do Felpo. E vai colocar a resposta aí na questão número 1. Número 2. O que Felipe procurou no fundo da gaveta? Vocês vão novamente observar o texto e vão dizer aí na número 2 o que o Felpo procurava no fundo da gaveta. Era uma receita, uma carta ou um espelho? Marque com um X. Número 3. No final da carta, Felpo faz uma pergunta a Charlot. Escreva na linha a seguir. Então, Felpo fez uma pergunta lá a Charlot. Então, você vai escrever qual foi essa pergunta aí, nessa linha do livro aí, tá bom? Na número 3, você vai escrever qual foi a pergunta. Número 4. Onde o caderno de receita estava? Lá no texto, dizia que o caderno estava em algum lugar. Qual era esse lugar que estava? Marque um X aí se foi na cozinha, no correio ou na escrivaninha. Número 5. Escreva como você imagina que Felpo e Charlot são. Como você imagina que eles são? Felpo é uma resposta pessoal, porque você vai dizer como você acha que ele é. E Charlot, você vai dizer também como é. É uma resposta pessoal, onde você vai colocar na sua opinião como você acha que eles são, ok? Número 6. Você vai completar os espaços de acordo com o texto. Então, esse trecho aí, vamos ler e vocês vão completar, ok? Quando a orelha direita de Felpo tremia, ele estava... O que ele estava? De acordo com o texto. Volte lá e veja com qual palavra nós vamos completar aí. E quando era à esquerda, ele estava... O que dizia lá no texto? Volte lá no texto novamente e veja como ele ficava quando tremia a orelha esquerda dele, ok? Número 7. Como você imagina o final dessa história? Então, essa resposta é pessoal.
você vai dizer como você acha que terminou essa história, ok? Número 8. Por que Felpo ficou nervoso quando chegou do correio? Por quê? Você vai voltar de novo lá no texto e descobrir qual foi a resposta, por que ele ficou nervoso, ok? E por último, página 91, diz assim: leia o trecho. Ele começou a se sentir em casa na toca dela. Ele começou a se sentir em casa na toca dela. O que significa a expressão se sentir em casa? O que significa isso? Ficar com medo, ficar à vontade, ficar orgulhoso. Qual você acha que qual dessas respostas aí você acha que é a certa? Então marque um X na resposta certa. O jeito do texto. O texto que ensinam a fazer. Os textos que ensinam a fazer. Número 1. Observe os tipos de livro a seguir. Depois, faça a ligação de acordo com a finalidade de cada um. Então, vamos lá. O primeiro quadradinho diz assim: ensina os procedimentos de um jogo. Então, esse textinho aí, essa informação vai ligar com o quê? Então, ligue com o desenho correto aí, ok? Segundo quadradinho, ensina a fazer doces e salgados. Então, o que ensina a fazer doces e salgados? Ligue aí com um traço ao desenho que corresponde a essa informação. Terceiro retângulo aí. Orienta a montar um brinquedo. O que orienta a montar um brinquedo? Todo brinquedo alguns brinquedos vêm com o quê? Então, essa informação aí liga a qual desenho? Faça aí um traço para ligar essa orientação a um desenho. E por último, ajuda a encontrar endereços. O que ajuda a encontrar endereços? Faça aí um traço ligando essa informação ao desenho que corresponde. Número 2. Ligue as frases aos livros em que poderiam ser encontradas. Então, o primeiro aí diz assim: o poeta saiu da toca diversas vezes para visitar a Charlot. Esse aí vai ligar com o quê? Vai ligar com o livro de cartas, vai ligar com o livro de receitas ou vai ligar com o livro de histórias? Com qual que liga? O segundo, beijos Felpo. Esse beijos Felpo aí vai ligar com qual desses livros? O livro de cartas, o livro de receitas ou o livro de histórias? E por último, 100 gramas de chocolate em pó. Vai ligar com qual desses livros? O livro de cartas, o livro de receitas ou o livro de histórias? Então, essa é a nossa atividade de português de hoje, nosso roteiro de atividade de português. Lembrando que mais tarde eu volto, tá bom? Para fazer a correção das nossas atividades, nosso roteiro de atividades de sexta-feira. Qualquer dúvida, é só chamar a tia que eu estou aqui para sanar todas as dúvidas. Então, um grande beijo, até mais tarde.